Se existe uma seleção que brilhou como nenhuma outra em um momento, carisma e técnica de grandes gênios e craques da bola. Jogadores como Tostão, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Félix, Everaldo, Piazza, Brito, Gerson, Rivelino, Jairzinho e, claro, o rei do futebol, Pelé. Essa seleção brilhou como nenhuma outra na história do futebol e entrou para a história. E nesse vídeo eu irei falar sobre essa seleção imortal. Mas antes de começar o vídeo, eu peço gentilmente que você se inscreva aqui no canal e também deixasse o seu like. O Brasil nas eliminatórias para a Copa deu um show, com 6 vitórias em 6 jogos, marcando 23 gols. Parecia que tudo ia dar certo, porém desentendimentos do técnico João Saldanha, que era o técnico da seleção brasileira, em relação aos jogadores, como Gerson não tem espírito de seleção, Tostão, que teve um deslocamento de retina, não pode mais jogar e Pelé está ficando cego, foram só algumas divergências. Fora que o maior desentendimento foi com o então presidente do Brasil, o general Médici, que exigia convocações de determinados jogadores, algo que Saldanha era contra. Com isso, João ele foi demitido e no lugar dele veio Zagallo, bicampeão do mundo como jogador em 1958 e também em 1962. O Velho Lobo ele fez algumas mudanças táticas que melhoraram a seleção, como colocar Piazza como quarto zagueiro, jogou Rivelino para a ponta esquerda e deixou Tostão um pouco mais avançado. O jogo seguinte ele já foi contra a campeã do mundo, a seleção da Inglaterra, que havia vencido a edição de 1966 e tinha em seu elenco nomes como Gordon Banks, o goleiro, Bob Moore, zagueiro, e o Bob Charlton, que era um meia mais avançado. No entanto, ele não conseguiu evitar a derrota para o Brasil. Peruana de Cubillas, conhecido como o Pelé Negro, naquela que seria a melhor seleção que o Peru já havia formado, onde inclusive eles eliminaram a Argentina nas eliminatórias e era comandado pelo técnico Didi, gênio do futebol brasileiro e bicampeão do mundo como jogador em 58 e 62. O jogo ele foi disputado. Anchieta, que corria desesperadamente em direção ao gol, tirou a trajetória da bola que foi para fora. Na final, o Brasil jogou contra a seleção da Itália, que era a atual campeã da Europa. Havia vencido a Eurocopa de 62. E tinha no elenco jogadores como Facchetti, Rivera e também Luigi Riva. Aquele jogo iria consagrar a primeira seleção tricampeã do mundo e também daria ao vencedor a posse definitiva da Taça Jules Rimet, pois desde 1930, na verdade, existia a regra que a primeira seleção a vencer 3 Copas do Mundo ficaria com o troféu em definitivo. Seria basicamente a final mais esperada de todas, com as duas seleções brilhando e duelando durante os 90 minutos. Só que esqueceram de avisar ao Brasil que aquele jogo era uma final, pois os brasileiros eles não tomaram conhecimento dos italianos. Foi um passe basicamente açucarado. O capitão ele encheu o pé e fez o 4º gol. O Brasil venceu o jogo e se tornou tricampeão do mundo. O estádio, o México, o Brasil, o mundo enlouqueceram a final, voltando a vencer o torneio somente no ano de 1994, ou seja, 24 anos depois, já com outra geração fantástica. Porém, a seleção campeã de 1970 ela foi a maior da história para muitos, sendo considerada uma seleção imortal.